Evangelho de Mateus, capítulo 8. Jesus purifica o imundo. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero, ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Em seguida disse-lhe Jesus: Veja, que não digas isso a ninguém, mas segue. Mostra teu corpo ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Um comandante romano crente. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo da autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Ordena a meu servo: faze isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Jesus salva, cura e liberta. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enferma e com febre. Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Em seguida levantou-se ela e passou a servi-lo. No início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados a ele, com apenas uma palavra. Expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. A prioridade do discípulo. Quando Jesus viu que uma multidão o rodeava, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então, aproximou-se dele um escriba e disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai? Ao que Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Jesus domina as circunstâncias. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: Por que estais com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus domina as forças do mal. Quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. E de repente gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Não muito longe deles estava pastando uma grande manada de porcos. Então os demônios imploravam a ele: Se nos expulsas, permite-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhe disse: Ide. Assim que saíram, entraram nos porcos. De repente toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente, precipício abaixo, em direção ao mar. E nas águas pereceram. Aqueles que cuidavam dos porcos fugiram, foram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que ocorrera com os endemoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e assim que o viram, suplicavam-lhe que se retirasse da sua região. Hoje eu faço uma reflexão nessa parte final, dos porcos. Nem todos verão a Deus, a Jesus, conforme Ele é. Muitos vão achar que Jesus é um homem que atrapalha, os seus negócios, um homem que atrapalha a sua vida, como nessa cidade, né? Que o Senhor, Ele colocou
os demônios nos porcos e os porcos se suicidaram. Ou seja, aquele povo perdeu a sua manada de porcos. E isso não foi bom para eles. Isso foi uma grande perda, que a Bíblia não diz especificamente, mas com certeza foi uma perda. Só não sabemos de quando foi. E isso deixou todos atemorizados por causa dos seus prejuízos. As pessoas queriam que ele saísse dali porque elas tiveram prejuízo. E é assim nas nossas vidas hoje, se você for parar para perceber, muitos não aceitam Jesus, não querem Jesus, não porque porque eles sabem que ele é bom, que ele é maravilhoso, que ele cura e salva, mas muitos não querem ele porque pensam no prejuízo que vão dar em suas vidas, porque quando você aceita Jesus, você tem muitas perdas. O Senhor, ele tira muitas coisas da sua vida, o Senhor, ele faz várias transformações e que inclui prejuízos. Então, se você for olhar os prejuízos, você não fica com Jesus, mas mesmo com prejuízos, a melhor coisa é conhecer a Cristo. Então depende do seu ponto de vista. Muitos não vão querê-lo pelo prejuízo que ele vai dar, mas outros poucos vão querê-lo pelo que ele é, por quem é a pessoa de Jesus. Senhor Deus querido Pai, muito obrigado por esse dia, mais um dia em Tua presença, mais um dia de devocional. Nós te agradecemos por tudo. E nós, nesse momento, pedimos a Ti que nós sejamos servos que enxergam o Senhor como o Senhor verdadeiramente é. Não que nós não venhamos preocupar com os prejuízos que nós vamos ter nessa vida, por causa do encontro que nós teremos com o Senhor. Vários encontros. Mas que nós venhamos permanecer por amor a Ti, pela beleza da Sua santidade, Deus, pela pessoa que o Senhor é. Que nós venhamos permanecer por tudo que o Senhor também fez de bom. Porque o Senhor tira para curar, o Senhor tira para limpar, o Senhor tira aquilo que é ruim para colocar o que é bom. Então depende do ponto de vista, que nós tenhamos um ponto de vista bom, que nós tenhamos um ponto de vista sábio, que nós vamos pensar de forma racional e ver que o Senhor é bom e que Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Jesus, por entrar em nossas vidas, por tirar tudo que é ruim. Nós te agradecemos. Amém.